No ano de 2010, o mercado editorial português foi abalado pelo lançamento do livro O Fim da Inocência, de Francisco Salgueiro, que quase 3 anos depois teve uma continuação com O Fim da Inocência 2. Uma obra onde se revelavam diários de dois adolescentes, a Inês e o Gonçalo, nomes fictícios, os seus mundos e perdições que para muitos constituíram uma chocante surpresa. Agora, estreia nas salas portuguesas pela mão do realizador Joaquim Leitão a adaptação desta história verídica, a primeira. Nesta emissão de Germano Campos Entrevista da RDP Internacional, tenho de novo o Joaquim Leitão, o autor de O Fim da Inocência, Francisco Salgueiro, e 3 dos atores deste filme. Oxana, o apelido ucraniano já será corretamente pronunciado daqui a pouco, o Francisco Fernandes e o Rodrigo Paganelli. Muito bem-vindos a todos. Francisco, começo por ti, até para enquadrar melhor a história de quem ainda não conhece O Fim da Inocência. Que história é esta que os adultos ou não acreditam na sua veracidade ou preferem então não conhecer? É uma história real que se passa, eu não diria que se passa diariamente em Portugal, que uma adolescência começa muito cedo, começa na pré-adolescência, basicamente. Estamos a falar que é 12 anos? Sim, já eu tenho recebido muitos e-mails de miúdos e miúdas de 12 anos que começam com uma vida de drogas, de sexo, mas que não é aquela ideia que nós tínhamos na nossa adolescência, que é uma coisa horrorosa, não. É uma coisa para eles muito glamourosa, para eles darem um cheiro de cocaína, é a mesma coisa do que fumarem um cigarro. Para eles beberem até caírem para o chão, é um objetivo da noite, não é uma consequência da noite. E os pais não sabem disso? E os pais não, porque os pais vão muito... Como assim? Não há sinais exteriores de uma certa noitada? Não, porque para os pais aquilo é um bocadinho... Na nossa idade também era assim. E acham que é normal ser assim. E depois também temos aqueles núcleos familiares muito desagregados, em que os pais perdoam muito mais aos filhos beberem desde mais cedo, porque não lhes dão atenção, não têm tempo para eles, e portanto tudo passa normalmente. E a cocaína não tem nenhum efeito muito visível quando chegam a casa à noite. Ou aliás, quando chegam a casa de manhã. Não, é só no dia seguinte. Exatamente. E estão no quarto onde não, ressaca... O Joaquim não concorda muito, já lá vamos saber porquê. E estão de ressaca, estão no dia seguinte, portanto é da vida. Basicamente tudo se passa através da vida, para os pais. Mas não só. Mas não só, claramente. E as pastilhas que tomam durante a noite. E portanto chegam a casa, eu tenho muitos exemplos de mails que me foram chegando, que chegam a casa completamente fritados, que é o termo que utilizam, e em que para os pais foi só apenas mais uma noite, mais uma noitada, mas que aquilo lá por dentro está numa ebulição total. E, portanto, esta história é verdadeira, como disse, os nomes, neste caso da Inês, é fictício. Como é que chegaste a este caso? A Inês chegou até mim por causa do meu primeiro livro, que tinha uma capa muito fálica com umas cenouras, e uma miúda começou a escrever-me, a falar sobre as cenouras. E eu achei mas em termos muito pouco corretos? Ou... Não, era uma embalagem normal de cenouras, tinha umas maiores, umas mais pequenas, umas mais grossas e umas menos, e tinha uns pingos a saírem, de estar a ser descongelados da embalagem. E essa rapariga, com 12 anos, na altura que ela dizia que tinha 12 anos, começou a falar muito sobre o aspecto fálico da questão, e eu achei aquilo muitíssimo estranho. Como é que uma miúda de 12 anos tem esta vontade para estar a falar comigo sobre isto? E depois, de uma forma normal, ela foi-me contando mais coisas. Portanto, foi adquirindo uma certa confiança? Foi ganhando confiança, entrou numa fase de exibicionismo, basicamente, comigo. E eu achei que era mentira aquilo tudo, aquilo não me fazia sentido nenhum. Que seria uma fantasia? Seria uma fantasia. Então, quando é que chegaste à conclusão que afinal não era? Quando os encontrei, a ela é o grupo de amigos, quando os encontrei no bairro Alto uma vez. E depois comecei a acompanhá-los de certa forma e fui vendo que aquilo que ela relatava não era assim tão longe da realidade. E ela tinha 12, 13 anos e já frequentava o bairro Alto? Já. Sozinha? Com os amigos. Sim, com os amigos. À noite? À noite, sim, sim. E os pais deixavam? Sim, sim. E conheceste os pais? Não, os pais não conheci. Pois, se calhar devias ter conhecido os pais. Os pais estão noutra. Vivem noutra realidade. Uma realidade à parte. Deixavam-na só. Ela era filha única? Não, tinha uma irmã. Tenho uma irmã. Mais velha? Mais velha, sim. E a irmã acompanhava também nestes desvarios? Porque eu acho que com 12 anos acho que é o que podemos chamar. No livro não acompanha muito. Há uma desagregação muito grande entre o núcleo familiar, que é o que se passa muito hoje em dia, aquilo que se nota muito, há uma desagregação a nível familiar, que não há valores que sejam dados. Mas os pais não são divorciados? O pai não tinha morrido e era o padrasto, vivia com a família. E depois há um nível escolar que também não está adaptado hoje em dia
para este tipo de novas situações que surgem. Mas é uma família rica, que é uma família com posses, pelo menos. É uma família rica com posses, mas eu acho que é muito importante dizer que eu tenho feito palestras de norte a sul e isto é muito transversal. Não só no litoral, como no interior, com pessoas de meios sociais mais elevados e meios sociais menos elevados. Portanto, isto aqui é muito transversal. Joaquim, bem-vindo de novo. Estiveste aqui há relativamente poucas semanas a falar do teu primeiro filme deste ano. E agora estás a fazer ou fizeste um segundo filme. Tu és, se calhar, dos poucos realizadores. Há colegas teus que se queixam imenso de que não têm possibilidade de fazer um filme e tu já vais no segundo este ano. Não, eu não... vão estrear os dois este ano. Não fiz os dois este ano. Não, estrearam. Um já estreou. Sim, e a outra vai aparecer. No mesmo semestre, aliás. E é um caso assim um bocado estranho, só é uma coincidência devido a dois fatores. Não é? O Índice Médio de Felicidade, que estreou aqui há uns meses, estreou demasiado tarde do que nós tínhamos previsto, não é? Do que eu e o Tino, que é o produtor, prevíramos. Porque teve uma pós-produção que foi mais longa do que estávamos a pensar. Tinha a ver com a crise, etc. Não era por causa disso. Não, eu estou a dizer a temática. Tinha a ver com a crise. E, portanto, como tinha uma voz off muito dominante, ou seja, que era uma coisa... O Índice Médio de Felicidade era também a adaptação de um livro, e essa voz off demorou muito tempo a apurar. Portanto, aquilo demorou mais tempo do que nós estávamos a pensar. E, portanto, aquilo estrear no ano seguinte que tínhamos previsto. Este aqui foi o contrário. Portanto, quando nós começámos a rodar, que já foi no verão, não? Já tínhamos data de estreia prevista para 30 de novembro. E cumpriu tudo. E cumprimos, quer dizer, portanto, foi apertado, mas cumpriu-se e eu sinto, nem estrearia de outra forma, que o tempo, que o facto do tempo ter sido curto não influenciou nada a qualidade do filme, que eu acho que, pronto, da qual eu, pelo menos, estou orgulhoso. O que é que te atraiu nesta história do Joaquim? A parte que me atraiu, quer dizer, portanto, aliás, para sermos justos, eu tenho que dizer portanto, que a ideia de fazer este filme não partiu de mim, partiu da produtora Ana Costa, que já contratou com o Francisco, portanto, e começaram a fazer começou-se um trabalho de argumento que foi prévio a eu entrar. No princípio do ano, a Ana ligou-me, convidou-me para ler o livro e para ler um argumento que já estava feito, e eu li e vi na história, portanto, no livro e na própria adaptação, que me apeteceu fazer. Não é? Portanto, e aqui a mim o que me atraiu mais foi o lado do qual eu tinha muita saudade. Quer dizer, portanto, eu já tenho 60 anos e, portanto, a juventude, a adolescência é uma coisa que já ficou muito para trás. Mas estamos a falar há 40 anos, anos 70, mais ou menos. Sim. Mas a história desta miúda, aquilo que vem retratado, aquilo que o Francisco escreveu, não tem nada a ver com a nossa geração. Há uma coisa que tem a ver, que é, isso eu lembro perfeitamente. Essa parte foi há muito tempo, mas lembro. Que é o sentimento de vertigem, da vontade de experimentar tudo. Isso faz parte. De tomar decisões quer dizer, sem pensar nada, e essa vertigem de viver, não é? De experimentar a vida, as sensações que os outros já sentiram, a curiosidade que os outros já... Quer dizer, e isso aí, quer dizer, portanto, no tempo da minha adolescência era muito mais difícil aceder a uma série de coisas que hoje os jovens conseguem aceder com muita facilidade. Mas, quer dizer, portanto, eu também tive curiosidade em experimentar drogas, ou seja, isto aqui passa-se ainda antes do 25 de Abril, portanto, um gajo ouvia falar nestas coisas, assim, era uma coisa longínqua, mas tinha uma espécie de fascínio que vinha através da música, ou seja, a gente percebia do que é que as canções falavam. Mesmo em inglês. Mesmo em inglês, não é? E portanto, eu lembro perfeitamente a minha primeira viagem para fora do país, foi a minha viagem de finalistas a Londres em 73, e pronto, eu tinha assim uma série de itens que eu queria ver. Ainda por cima logo Londres, que era assim a cidade capital do hipismo. Exatamente. E
infelizmente... Do hipismo, não vou estar- do hipismo não em relação aos hippies, não não vou atenção- estar- não não atenção vou aos estar a cavalos. revelar o que eram esses íntimos, mas essa viagem a Londres foi produtiva. E reflete-se de alguma forma, pelo menos... E portanto, ou seja, e esse lado de vertigem, ou seja, e isso acho que está refletido no filme, quer dizer, só que realmente depois a história não tem muita, quer dizer, tem um lado a história do Francisco tem um lado que eu próprio, quer dizer, que eu respeito, quer dizer, portanto, que eu respeitei no espírito e às vezes sempre que pude na letra. Porque aqui esta vertigem tem, infelizmente para o personagem principal, tem imediatamente consequências dramáticas, em vez de ser uma experiência Que fica por ali. eufórica ou muito agradável ou muito recompensadora, é uma coisa super traumática com o personagem da Inês, que é desempenhado e muito bem pela Oksana, uma espiral de autodestruição. Então, em vez não é só a curiosidade, é a vontade de se perder num mundo de excessos de droga, de Mas sexo. mas no final, sem revelar o final, Sim. pelo menos deste filme, há uma espécie de redenção da personagem. Isto é uma história de perdição e redenção e tem muito a ver também com o meu ponto de vista sobre a vida, que há muitas coisas que... Quer dizer, há coisas que a gente decide, né? E que temos culpa. Há coisas que nos acontecem sem nós termos culpa. Mas Tudo o que nos acontece, quer dizer, a reação a tudo o que nos acontece é a responsabilidade nossa. É do nosso livre-arbítrio, não é? Exatamente. Por isso é que eu perguntava-te, Joaquim, este filme é moral ou é amoral? Isso aí não, quer dizer, eu não falo sobre as mensagens do filme, quer dizer, portanto, eu acho que os filmes, aliás, não devem ter mensagens. Mensagens manda-se por SMS. Mas quer dizer, reflete, todos os meus filmes refletem o meu ponto. Nunca faria um filme, nunca filmaria um plano que não refletisse o meu ponto de vista sobre a vida. E o meu ponto de vista sobre a vida é que ela vale a pena vivê-la, né? Quer dizer, e que é melhor que a morte, não é? Eu ia perguntar agora aqui ao Francisco se eventualmente há uma coisa que é importante no meio disto tudo, que é a SIDA. A SIDA não é focada neste filme. Não. A SIDA, digamos que nos anos 80, era um fator inibidor de um certo comportamento de risco. Não se passa nada assim. Não, porque hoje em dia, sendo a SIDA uma doença que pode, com os tratamentos devidos, já não é uma doença mortal, na maior parte dos casos, portanto, neste momento entra-se novamente numa fase em que vale tudo. E, inclusivamente, há festas em que há uma pessoa que está infectada, é uma espécie de roleta russa, e em que há uma pessoa que está infectada e que vão para a cama uns com os outros, em orgia, para ver quem é que fica infectado também. Isto acontece, já recebi e-mails nesse sentido, por isso hoje em dia a SIDA é mais uma doença, como se fosse uma hepatite ou uma coisa assim do género. Mas isso não é uma espécie da baleia azul dos anos 80 ou dos anos 2000. Como é que é? Não, E estamos a falar dessas experiências que periodicamente inundam esses desafios que inundam a internet. Para esta nova geração, a SIDA é uma coisa muito longínqua. Já vamos perguntar aqui aos jovens atores, que são efetivamente todos jovens atores, e há aqui uma geração que não é a tua, é a deles, e muito menos não é a minha nem a do Joaquim. Aquilo que se vê, muitos destes comportamentos que esta nova geração tem são comportamentos mimetizados de filmes pornográficos e que estão hoje em dia facilmente acessíveis através da internet. À borla. Antigamente, na minha adolescência, era um VHS que o amigo do amigo do amigo arranjava com uma qualidade péssima. Eu ainda vi em Super 8. Ainda vi em Super 8. E no cinema, e se calhar no cinema. Não, no cinema não vi, mas em Super 8, isso aí eu só lembro, havia assim umas projeções, antes do 25 de Abril, havia assim umas projeções, alguém tinha um projetor de Super 8 e arranjava-se. E o meu primeiro foi com uma freira, eu lembro perfeitamente, era uma história. Bom, confissões à parte, não é? Já agora, qual foi o teu primeiro filme pornográfico no cinema? No cinema? Não. Nunca fui ao cinema ver filmes pornográficos. Não. Nunca foste? Não, isso comprava em DVD. Não, e antes, antes das cassetes de VHS. Ao cinema nunca fui. Nunca foste. Não, e estava, só para completar, e hoje em dia a maior parte dos filmes, enfim, nem são filmes, são pedaços de sexo que há na internet, são sem preservativo. Portanto, essa mimetização acaba muito por fazer com que o sexo sem preservativo seja uma coisa muito aceite.
É muito raro haver relações sexuais, da experiência que eu tenho dos mails que eu vou recebendo, em que usam preservativo. Isso não faz muito sentido sequer na cabeça. Então podemos do dizer que este é, ao contrário do sexo, drogas e rock and roll, é sexo, drogas e internet? Sim. Sim, porque a internet é o meio fulcral disto tudo. E por isso é que eu há bocadinho dizia que, tanto no interior como no litoral e os meios sociais em diferente, têm todos um aspecto comum, que é a internet, onde eles podem mandar vir a droga de onde quiserem, podem mandar vir as pastilhas, veem os pedaços pornográficos que existem por aí. E que desejarem, não é? Exatamente. Porque a internet é um mundo, para o bem e para o mal. Porque muitas vezes os pais têm a ideia de que se o meu filho não sai à noite, está protegido. E não é, o filho está à noite, está no quarto com o computador fechado, em que os pais não fazem a mínima ideia do que é que ele está a fazer, e ele pode estar a mandar vir droga de qualquer país. Pior, pode estar a mandar vir pastilhas que não fazemos a mínima ideia o que é que elas têm. Em vez de ter o MDMA, pode ter outra coisa qualquer que não fazemos a mínima ideia. E depois, como se vê, muitas vezes vão para o hospital sem saber o que é que vão tratar, porque não sabem o que é que tinha aquela pastilha. Provavelmente, pois, não sabendo exatamente qual é o composto químico. Joaquim, ao falarmos com estes jovens, estes 3 jovens atores e com os outros também atores, os mais jovens, claro, eu não estou a falar da Sofia Alves ou do Virgílio Castelo, o que é que aprendeste? Tu perguntaste, falaste muito com eles para tentarem perceber exatamente qual é que é o mundo deles. Não, isso não fizemos trabalho nesse sentido, né? Quer dizer, portanto, isso aí fizemos um outro trabalho, né? Que foi antes do filme, portanto, já trabalhando já sobre o argumento, portanto, eles fomos vendo cena a cena, fomos ensaiando e ouvindo, e portanto, havia imensas coisas onde o contributo deles foi essencial, porque havia, porque eles, por exemplo, isto não seja desta maneira agora, portanto, nós corrigimos, e eu aceitava, né? E portanto, depois discuti, e foi aliás muito compensador e muito agradável, um processo muito agradável. O que é que tu descobriste? Quer dizer, descobri coisas que eu achava que se diziam num jovem por exemplo. Se calhar eles lembrar-se. Pois, mas eles... Não, isso só significa que estamos perfeitamente out. Não estamos. Estamos. Não estamos. Isso eu não digo. Quer dizer, eu acho que não estamos out tal, porque eu consigo comunicar perfeitamente com eles e eles conseguem comunicar perfeitamente. Eles só dizem aquilo que querem, não é? Mas eu isso aí, eu não sou uma pessoa muito sincera. Quer dizer, eu digo aquilo que me vai na cabeça, não faço, não conto histórias da carochinha, portanto, e acho que as pessoas entendem isso e também, na medida, acho que eu também tenho uma... Não digo que digo, quer dizer, o que eu não digo é tudo, não é? Quer dizer, não digo tudo o que me vai na cabeça, mas aquilo que digo é aquilo que eu digo. E acho que isso, e portanto, eles acho que eram também francos comigo. Portanto, o que eu tentei, quer dizer, portanto, o facto de eles serem jovens ou não jovens, para mim é completamente indiferente. Eu quero é bons atores, não é? Quer dizer, que encaixem na minha ideia dos personagens. E o que é que lhes pediste em determinadas sequências quando eles são levados aos limites da intensidade emocional? Quer dizer, portanto, é fazer aquilo da forma mais profissional possível. Quer dizer, portanto, é que aquilo resulta, ou seja, quer dizer, portanto, precisamos ter a noção de quer dizer, como é que a cena se vai passar, quais são as emoções que eles vão sentir. Mas, quer dizer, portanto, eu quando escolho atores é porque acho que eles têm talento e são inteligentes, não é? Portanto, eles, quer dizer, portanto, eu gosto muito de estimular e depois de às vezes ser surpreendido muito agradavelmente com aquilo que eles próprios pensaram em casa e a maneira como eles abordam as cenas. Também, se não gostar, também digo, não é? Esse lado, quer dizer, passou-se igualmente, igual em todos os filmes, quer dizer, para mim não neste caso, havia uma cena que a mim era particularmente chata de filmar, porque é uma cena de violação que para mim me custa... ou seja, me custou encenar e que me custou... Quer dizer, eu próprio estava a ver aquilo no monitor e a minha vontade era desviar o olho, quer dizer, porque aquilo não era uma coisa... Mas pronto, tentei ser profissional, não é? E fui e, portanto, mantive-me atento para que aquilo correspondesse. Mas pronto, isso já são coisas que são
são chatas de filmar, quer dizer, porque digamos, a ideia da violação... Para já é uma coisa- exponha a intimidade do ator também. Mas a intimidade não custa nada a expor. Ou da atriz, não, neste caso. Não custa nada. Essa parte, esse género de pudores não tenho. Mas há coisas que para mim são inconcebíveis, quer dizer, ou seja, a ideia da violação ou de abusar de criança, que são coisas que para mim são. Eu não consigo perceber e aquilo repugna-me mesmo. E portanto, mas pronto, isso fazia parte da história e era essencial ao filme, e pronto, com a colaboração dos atores sobretudo da Oksana, filmou-se e tentou-se filmar aquilo da maneira com mais profissional Não possível. Francisco, essa cena existiu mesmo na vida real? Sim, existiu. A personagem foi mesmo violada? Foi mesmo violada. No dia do seu aniversário? Não, essa parte é do filme, mas foi mesmo violada porque queria perder a virgindade sem ser na escola, porque havia uma pressão do colégio, porque havia uma pressão muito grande para ela perder a virgindade. Ela tinha algum medo de não estar à altura de pessoas que já tinham perdido a virgindade no colégio e, portanto, arranjou através, na altura do... No filme está no Tinder, que é uma adaptação à realidade atual. No Cinder. O quê? No Cinder. Não, é porque, pronto, para não haver... É aquela coisa como nos filmes aparece, quando aparece um noticiário de televisão, é a CNN. Não é? A CNN. E aqui também, em vez de ser o Tinder, é o Cinder. É o Cinder. E ela Para não pagar direitos. arranjou... Não é para pagar direitos, é para não, quer dizer... Para não haver uma identificação com a realidade neste caso. Claro. E ela basicamente encontrou uma pessoa que dizia que tinha a idade dela, criaram ali uma certa intimidade e quando chegou ao local era um homem que completamente... Era um homem mesmo, não era sequer um adolescente com a idade dela. Neste caso é um adolescente. Ela era adolescente. Não, neste caso também o violador não é o Ricardo de Sá, que faz de... Bom, adolescente só se for muito atrasado, quer dizer... Ele tem 20 e poucos anos. Não, Ele tem a idade ali do Rodrigo. não tem nada. Mas o Ricardo é mais velho. O Ricardo é mais velho. Mas muito super mais Tem velho. quase 30 anos, o homem. Terceira idade já. Da praticamente terceira idade, exatamente. E já agora, essa violação é o princípio da transformação da personagem da Inês? É o princípio da transformação. É aquilo que a leva a entrar no abismo. Até lá ela tinha curiosidade, mas não tinha coragem de entrar no mundo das amigas. Mas depois, aos poucos e poucos, começa a ter muita curiosidade, expõe-se imenso na violação e a partir da violação aquilo começa numa espiral. O fim da inocência significa mesmo perder a virgindade? É o objetivo da história? Não é a perda de virgindade, é a perda da inocência mesmo daquilo que é ser uma criança. Porque perdem a inocência muito cedo. E aqui foi da pior maneira possível. Aqui foi da pior maneira possível. Vai haver, já houve 2 livros, vai haver um terceiro? Porque não falta material. Não falta material, recebo mails suficientes para escrever um terceiro livro. É uma questão que ainda está em estudo. Não sei. E será, o primeiro foi sobre uma rapariga, o segundo foi sobre um rapaz, e o terceiro será sobre? Eu não sei. Tá. São várias hipóteses. Transgênero. Em cima da mesa. Transgênero? Transgênero. Porque não? Bem, será mais um nicho de mercado. Já agora, uma última questão, Francisco, e agradeço muito também vocês, tu e o Joaquim, terem vindo aqui hoje à RDP Internacional. Estes livros venderam muito? Venderam. Em 2010, 40 mil. 40 mil. Quantas edições? 13, 14. 13, 14 edições. Sim, por aí. Para o mercado editorial é fantástico. É uma coisa fora do normal, mesmo. Mesmo é muitíssimo bom. Portanto, és o competidor do José Rodrigues dos Santos, é isso? Não, ele infelizmente vende Não, já muitíssimo mais do dois que eu. anos é uma coisa... É uma coisa à E parte. os livros deles são bem mais caros de adaptar. Exatamente. Já agora vai haver uma adaptação do segundo livro? Eu espero que sim. Vamos ver como é que corre este primeiro. Porque é do este primeiro ponto de vista do rapaz. É do ponto de vista de um rapaz, exatamente. Porque ele também vai perder a virgindade, é? Não continuamos na senda da perda de inocência cada vez mais cedo e a fazerem coisas cada vez mais estúpidas porque não há nenhum controle sobre aquilo que eles estão a fazer. Ou seja, isto é basicamente um recado e um alerta para os pais. Basicamente. Muito obrigado. Eu Muito agradeço obrigado. muito... Diz, Joaquim. Eu acho que, quer dizer, essa parte é a parte do... Eu não... a parte do alerta é... Quer dizer, eu acho que, quer dizer, que as pessoas não... Que o... não é... Quer dizer, portanto, para mim é informação... Quer dizer, ou seja, eu quando qualquer filme e qualquer livro
são inspiradas em histórias reais, mas são ficção. Não é? Quer dizer, portanto, eu desde que ponho uma câmara, ou o Francisco desde que escreve uma linha, há um ponto de vista que é o dele e um ponto de vista que é o meu. E, portanto, isso é refletido em tudo, mesmo no telejornal, não é? Quer dizer, porque aquilo deixou de ser realidade. Não é? Mas está lá no princípio. A gente escolhe uma parte da Joaquim, mas no princípio do filme está lá baseado numa história verídica. Mas isso é não verdade. É mas o que eu estou a dizer é assim, é que há uma coisa que eu acho que a gente também tem que ter cuidado, não é? Quer dizer, nem eu nem o Francisco somos sociólogos, eu não faço ideia, quer dizer, ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma que estas coisas acontecem, ou coisas parecidas com estas acontecem. Mas não sei se também são a maioria das pessoas, são parte das pessoas. Há coisas que me impressionam. Quer dizer, portanto, eu, por exemplo, assim, por exemplo, a coisa que a mim mais me chocou foi uma vez também estava a participar como ator no filme e estava ali junto à 24 de julho e estava um grupo de adolescentes, mas eram mesmo putos, 12 anos, diante de uma daquelas lojas que estão abertas toda a noite. E então estavam com coisas de cervejas, aquelas garrafas de 2 litros. Um botelhão, não é? A beberem, mas quer dizer, como ele estava a dizer há bocadinho, quer dizer, ou seja, o objetivo daquela noite é ficar bêbado o mais rapidamente possível. Estamos a falar com 12, 13 anos? Eu não sei se tinham 12, 13 anos, mas pareciam isso. Agora, quer dizer, o grupo que lá estava eram para aí 50 gajos, né? Quer dizer, não sei se aquilo que a gente está a falar é uma coisa que é dominante, né? Porque se a maior parte dos adolescentes realmente fazem isso, ou se são 50%. Ou não, já agora, Francisco, esta miúda, esta Inês, é a exceção à regra ou é a regra? Como o Joaquim diz, não faço ideia. Se recebo muitas histórias, agora se são 20%, 10% ou mais, não faço ideia. Quer dizer, portanto, eu só que essa parte que eu quero sublinhar. Quer dizer, e vamos lá ver se algum miúdo ou algum pai se sente retratado. Agradeço imenso. Vou pedir ali ao Francisco e à Oksana que se dirijam aqui ao microfone para realmente enquadrarmos também estas duas personagens que são muito importantes neste filme, o fim da inocência que nos traz hoje aqui a conversa. Muito prazer. Qual é que é o teu apelido, Oksana? Olá, antes de mais. Olá, bem-vinda. É Oksana Tkacs. Portanto, posso só falar em Oksana? Sim. Muito bem. Já estou habituada. Muito bem. É só para e para evitar quaisquer problemas linguísticos e diplomáticos, naturalmente. Não é? Se eu disser qualquer coisa em ucraniano, pode soar mal e depois temos aí qualquer problema. A tua personagem, que é a Inês, sentes-te de alguma forma, não é retratada, mas próxima dela ou não? Eu diria que não, porque a Inês e a Oksana têm uma realidade bastante distante, diria eu. Não somos de todo... Eu não sou de todo a tal Inês, portanto desempenhei um papel, digamos, difícil, por ser tão diferente daquilo que sou. Eu sou uma pessoa super conservadora e a Inês não é, e vai perdendo essa... Quer dizer, não é... Até determinada altura. Até determinada altura, sim. Até que ela vai se transformando. Essa que ela tinha, sim. Ela vai se transformando. Sim, vai se transformando. Tu conheceste a verdadeira Inês? Não. Gostavas? Ou gostarias? Não tenho qualquer... Curiosidade? Não, acho que não. E acho que não há... É como eu digo, eu não acho que isto seja ela uma existe. realidade. Sim, ela existe, está viva. Tem quantos anos ela, a Inês, atualmente? Não sei. 23? 20, sim, porque agora já passaram 7 anos, não é? Desde que o livro foi escrito. Eu acho que isto não é uma realidade de um todo, mas sim, sei que existe, mas acho que não é tão geral como se calhar certas pessoas pensam. Porque eu sou, se calhar, sou uma exceção, eu não estou inserida nesse meio, nesse mundo, nessa realidade. Mas sei que acontece, como é óbvio, mas também sei que hoje em dia também há muitos jovens que não o fazem. Tenho conhecimento de muitos amigos também e tenho muito orgulho de não sermos assim. Eu experimentei o meu primeiro cigarro, eu com 20 anos, experimentei o meu primeiro cigarro no filme, para filmar. Tens 20 anos? Tenho 20 anos, sim. E experimentei o meu primeiro cigarro no filme, porque tinha de ser, senão também não teria feito. E não fiquei viciada, não, foi uma experiência, digamos, não muito boa, não adorei.
e não vou voltar a experimentar. Estamos a falar de cigarros ou estamos a falar em algo mais? Não, cigarros só. Só cigarros? Sim. Porque aquilo que se fumou é só cigarrinhos, não é? Sim. Não há mais extrapolação. Francisco, Não é nada, são cigarros, é tabaco enrolado. tabaco enrolado, portanto, a fingir Parece que algo. parece algo não. mais do que isso. Tu és, é o teu primeiro filme, Sim, é o meu primeiro filme. é a tua É a estreia. minha primeira estreia, que grande estreia. E quando te convidaram, como é que tu te sentiste? Foi através de castings. Isto tudo começou há 3 anos atrás, com o Nicolau Breiner. A quem eu aproveito mais uma vez para tirar o meu chapéu, para lhe mandar um abraço onde quer que esteja. É verdade, é verdade. E um grande homem, uma grande personagem de grande renome em Portugal. E pronto, e agora, passado 3 anos, sei que o filme voltou a ser retomado pela mão de Joaquim Leitão. E isto foi tudo um processo, foi tudo acontecendo, acho que foi chegando até mim e não fui eu que fui procurando. Como eu costumo dizer, nunca quis ser atriz, nunca tive aquela loucura de ser atriz ou de... Mas agora que já fizeste o filme, Agora que já mudaste fiz o filme, mudaste a opinião? talvez. Isto ainda lá está, é um processo todo que ainda estou a tentar descobrir e perceber o que quero fazer realmente na minha vida, porque estou a estudar e é um curso que estou a adorar, portanto o meu Já futuro agora, neste momento é muito incerto. Qual é? Ciência Política e Relações Internacionais. Uau! Temos aí uma futura diplomata ou uma futura ministra Sim, dos, quem negócios, sabe, quem sabe. dos negócios estrangeiros. Quem sabe, sim. é um dos desejos, portanto eu vejo-me assim um bocadinho dividida, mas estou indecisa. Tens namorado? Sim, Ele já viu o filme? não. Já lhe contaste o que é que acontece no filme? Sim, já tenho conhecimento de tudo o que se passa no filme e pronto, é como... faz parte da minha zona de desconforto, lá está, por ter saído da pessoa que sou, por ter feito coisas que se calhar na minha vida real não faria, como fumar tabaco, lá está, ou experimentar... o que é que nós fumámos? Heroína? Haxixe? O que é que nós fumámos? Foi... Nós experimentaram mais ou menos. Experimentámos, mais ou menos sim. tudo. Experimentaram mais ou menos Tudo isto entre Sim, aspas, tudo isto entre aspas. Sim, as drogas todas no geral, as pastilhas. Mas sim, tudo fictício, atenção. Sim, tudo Sim, fictício, sim. Tudo como é óbvio. fictício. Como é óbvio. Menos tabaco. Neste Tabaco momento o era tabaco, sim. Só que uma Diz, questão. Joaquim. É que é mais uma vez a questão da realidade. Diz já. É mais uma vez a questão da realidade. Quer dizer, portanto, se eles estivessem drogados não conseguiam representar. Exato. Naturalmente. Por isso, mas estavam sóbrios. Esqueciam-se do texto. Não, eles são muito bons atores, o Francisco e o Rodrigo, que já têm muito mais carga de anos. Tu muito mais não, tu tens 20 anos, também não tens muito mais. Eu tenho 19 e comecei desculpa, a fazer... Desculpa, quase 20, não? É quase 20, sim. Quer dizer, fiz 19 este ano, portanto ainda me falta... Vais ver o que é que custa fazer 20 anos, mas temos ao final. Mas comecei com 6, portanto... Já lá vão uns aninhos, sim. Já vão de 14 anos, 13 anos, Sim. praticamente. Este é o teu primeiro filme adulto. Este é o meu primeiro filme para o cinema. Já tinha feito um telefilme, mas foi a primeira vez que fiz cinema e estou super satisfeito. Foi uma experiência nova para mim, mas que adorei. Sinto que tenho muito mais liberdade do que, por exemplo, na televisão. E tens mais... O Joaquim deu-nos essa liberdade. Sim. E se calhar também. liberdade e tempo. Sim. Foi uma coisa muito espontânea, acho que as coisas foram acontecendo e não estávamos acho que não estávamos tão agarrados ao guião, ao texto e foi divertido fazer, sim. O que é que já agora, Oxana, o que é que tu surpreendeu mais em fazer cinema? Eu nunca fiz também televisão, fiz só participações especiais e surpreendeu-me tudo e o que é ser um ator, que é representar várias realidades, representar várias pessoas, ser aquela pessoa que tu não és. E acho isso mesmo fascinante. Podermos ter ao longo da vida, a vida de um ator é ser várias pessoas ao longo da vida, lá está. Acho muito... Tu, para além de ser modelo, atriz e estás agora também a estudar relações internacionais, tocas piano? Sim, mas não toco muito bem aqui como o nosso... Não se pode dizer. Então alguém tocava por ti Não, isso ninguém tocava por mim, não. no filme. Não, No mas filme estás lá a tocar eu piano. tocava desde os 7 anos, mas confesso que não deixei de tocar e, portanto, fui-me esquecendo aos bocadinhos. Mas estás lá a tocar mesmo. Sim, estou. Isto és tu. Sim, tiveste que aprender, sabes ler uma pauta. Sim, sem dúvida. Isso sim. Não foi das coisas mais difíceis. Não, de todo.
De todo. Francisco, qual foi a coisa O mais... Francisco toca muito melhor, mas pronto. Piano? Piano e guitarra, sim. Ah. E canto. Ainda não tiveste a oportunidade de mostrar isso no cinema. Por acaso, sim, é interessante. Foi-me proposta a Cinemati e o Kim fizeram uma proposta para fazer uma música para o filme. E assim foi. Fiz uma música, que é a música que está no filme, que é Higher, que irá ser lançada em breve. E portanto... Estás sozinho ou estás com o teu grupo? Sozinho. É só Composta por ti. composta por mim. Queres dar uns lamirés ou não? Os lamirés? Sim, à capela. És menino para isso? Que horas são? É que eu não aqueci, não é? Eu vou fechar aqui os 2 microfones, que é para isto sair na perfeição. Fechar os 2 microfones? Não, puxar os 2 microfones. Fechar, fica só para ti. Só para mim? Ok. Avanço na noite e não sei parar. Se é fácil demais, não vou complicar. Não me faças frente, eu não aceito, não. Ideias a mais trazem confusão. Agora é difícil ouvir a razão. E o resto vão ter que esperar para ouvir. Então, uma salva de palmas. Isto, cantar à capela, mesmo que seja só um bocadinho, e à hora que estamos a gravar não é de todo muito fácil. Falaste com os teus amigos sobre a personagem que interpretas? Sim, falei. E tive um feedback que já esperava, que é de não houve surpresa quando eu contei as coisas que o meu personagem fazia, porque sinto que há uma grande parte da nossa geração que já está habituada a lidar com isso. E a lidar com essas situações e ver, e outros mesmo a experienciar. Mas tu sentes-te motivado para modificar eventualmente algum tipo de comportamento que o teu personagem pudesse ter? Modificar em que aspecto? Não percebi. Não praticando determinados atos? Na gravação do filme? Não. Como na vida real. Se tu, por exemplo, conhecesses o teu personagem, Sim. Tu dizias, esse caminho se calhar não, sim, sem dúvida, não é o melhor. Sem dúvida que diria isso. Claro, o Bernardo vive a vida dele de uma forma... vive em excesso sempre. Vive sempre na headline. Não deixa... limite. No limite, sim. Quer sentir todas as sensações que existem, quer experienciar todas as experiências. Não quer deixar nada para amanhã, quer fazer tudo hoje. E eu acho que isso é uma das características de muitos rapazes da nossa geração. Portanto, eu diria que é quase uma personagem tipo. Há um filme do James Dean, que não sei se deve saber quem foi. James Dean, sim, James claro. Dean, morreu no acidente de carro, etc., que se chamava Fúria de Viver. Por acaso, o Joaquim Leitão podia-te falar sobre isso. Que é um dos grandes clássicos da... Sim. É um bocadinho o mote da vossa geração, Live Fast and Die Young. A fúria de viver. Sim, viver depressa e morrer muito novo. Ouve-se muito hoje em dia um lema que é só vives uma vez. Yellow. YOLO. You only live once, em inglês. E isso é muito dito por jovens hoje em dia. E para justificar atos que eles sabem que não estão corretos, mas que os querem fazer para poderem sentir aquilo que... Não pensarem nas consequências. Não pensarem nas consequências, exatamente. Fazer e pronto. Só vives uma vez, mas não faças isso. Mas o que é que vais fazer? Quero lá saber, só vives uma vez. Portanto, eu vou viver o que vou sentir. Então é o chamado vale tudo? Não percebi. É o chamado vale tudo? É o vale De certo tudo, modo, sim. E tu concordas com isso? Não, de todo. Não concordo de todo. Mas depois vão-te chamar Betinho. Pois está bem, mas isso É o problema eu deles. escolho com quem me dou e de certeza que não é com as pessoas que me chamam Beto por não fazer algo que eu sei que está errado. E está errado e tu tentas modificar o comportamento e volta a essa pergunta anterior de algum amigo teu que se drogue, por exemplo, ou que vá para além da experimentação e da curiosidade natural. Sim, é assim, eu acho que cada um sabe de si, não é? Mas claro que podemos dar a mão a pessoas que tenhamos próximas e que nós possamos sentir que estão a afundar-se em qualquer problema, seja drogas, seja uma loucura qualquer de um vício de álcool, etc. Felizmente, à minha volta não tenho muitos casos, mas já presenciei várias coisas, já vi algumas coisas. E viste isso entre colegas de profissão?
entre colegas de profissão. Não, nem por isso. Eu não estou a falar do Rodrigo, atenção. Sim, sim. Não, o Rodrigo é bem comportado. Não, mas vi, por exemplo, quando andava no liceu, vi pessoal que começava a drogar-se e que começava a desleixar-se imenso, deixava de ir às aulas e entrar, a afundar-se mesmo. E o que é que nós podemos fazer nessa altura? O que é que podemos fazer? É assim, nós Qual podemos... é o conselho que tu dás a malta da tua idade e aos mais velhos também? Certo. A partir do dia 30 de novembro, o meu conselho seria vão ver O Fim da Inocência, porque está representado o reverso da medalha nesse filme. E acho que é uma boa forma de várias pessoas que estejam nessas situações ou que estejam curiosas também verem que não é só uma boa sensação de se sentir mocado ou de sentir que se está a viver no limite. Também há as consequências, porque essas pessoas normalmente não pensam nas consequências quando estão a praticar esses atos. Porque são consequências mesmo muito graves e que até Certo. podem levar à morte. E acho que a maioria das pessoas não tem noção disso. E continua? Não, diz, Roxana. Eu ia dizer que hoje em dia temos muito... Isto não é uma coisa que é só de agora. É verdade que temos mais facilidade em obter tudo e mais alguma coisa. Temos a internet, as redes sociais, mas por outro lado isto tem-se vindo a fazer ao longo das décadas, pelo que... Dos séculos. Dos séculos. E até que na década de 60, 70 achava-se que fumar até fazia bem, não é? E Até antes. Aconselhado por médicos. aconselhado por médicos até, é verdade. E hoje em dia... Era o sinal de virilidade. Dos cowboys. Dos cowboys, do Marlboro, etc. E hoje em dia... Depois morreram todos de cancro da garganta. E hoje em dia temos até nos maços de tabaco o aviso, a consequência, o resultado de fumar. Só que lá está, cada um faz a cama onde se deita e eu acho que... Deita-se na cama que Deita-se na cama que faz. Estava aqui, já estava a fazer muito sentido. Exatamente. E há simplesmente pessoas que já não querem ver as consequências. Tu aconselhas a malta da tua idade, dos 20, a partir dos 12, 13 anos, a irem ver este filme. Sim, talvez a ponderar melhor nas ações que tomam. Sim, sem dúvida. Com 13 anos não é muito novo, não, para ver este filme. Percebem a história, percebem as consequências e os riscos. E os riscos, sim. Certo. Eu acho que, para ser sincero, eu acho que os adolescentes, vamos lhes chamar adolescentes, de 13 anos, Não são bem adolescentes, são pré-adolescentes. eu acho que conhecem, É? têm conhecimento Sim, de sim. todas essas... São pré-adolescentes. Pelo menos o pessoal que vive em Lisboa, porque é a comunidade que eu tenho à minha volta. Eu sinto que têm conhecimento de tudo isso. Os provincianos não tanto. Apenas não mostram à frente das famílias, etc. Mas eu acho que conhecem sexo. Eu acho que todos já viram um filme pornográfico. Eu acho que todos sabem o que é uma droga. Todos até podem não saber qual é que é a cocaína, qual é que é o haxixe, qual é que é a erva, etc. Sabem Não que sabem, existem. mas sabem que existem. E Esconder o sol com a peneira é a pior coisa que pode acontecer? Eu digo isto, eu comecei esta conversa no intuito de os pais acham que os filhos não sabem nada, mas lá está, isto é o tema. Não, os pais é que não sabem. Os filhos sabem muito mais que os pais. Sim, na minha opinião, sim. Sim. Sim, eu acho que sim. E os pais não vão querer que os filhos vejam este filme, mas eu acho que os filhos conhecem estas realidades. Só não conhecem bem. E até acho que é bom para esses pré-adolescentes, adolescentes, etc., que vejam o filme para terem noção daquilo que eles já ouviram falar, daquilo que eles conhecem. E até para levantar alguma discussão no bom Exatamente. sentido em Claro que casa. sim, claro que sim. Um bom tema de conversa. Sem dúvida. Se este filme do Joaquim Leitão não servisse para mais nada, que não é o caso, serviria para levantar uma boa conversa Sem dúvida, sem dúvida. entre pais e filhos. Que se calhar é o que faz muita falta lá em casa. As pessoas conversarem. Eu também acho. O que é? Não é? Concordo. Oxana, muito obrigado por aqui teres estado. Já agora, Obrigada, eu. é uma experiência a repetir esta do cinema? É como disse, o meu futuro é muito incerto, estou a estudar, estou a adorar estudar. Pergunta aos produtores, aos realizadores, Eu estou à espera convites. de um bom julgamento e umas boas críticas ao filme. Ainda não me consegui julgar como uma atriz, já vi o filme sim, mas não consigo ter a percepção se fiz um bom trabalho ou não. Somos sempre os piores juízes, não é? Vês. Eu Fez. fiz o filme e
e com E fé. vamos esperar para ver as críticas, ouvir e saber a opinião das pessoas, do público, essencialmente. Tu, para além de tocares piano, também praticas alguns desportos, não é? Sim. Eu jogo Jogas ténis? Sim. Jogas ténis também? Eu não jogo ténis. Não jogas ténis? Era pá. federada, jogo ténis. agora parei um bocadinho por causa dos estudos, não dá tempo para tudo. Equitação também. Federada. Federada? Equitação. Federada, E portanto, atenção. É por agora é só. Por agora é só. Muito obrigado. Por agora é só também, Francisco. Agradeço. E vamos ter a oportunidade ainda agora de falar com o Rodrigo, que é o meu último convidado. Ele tem 25 anos, um crédito mais que firmado no mundo da representação e já galardoado com o prémio Portuguese Brazilian Awards 2017. Muito bem-vindo, Rodrigo, e parabéns. Já agora, que prémio é este que foi entregue em Nova Iorque? Bom, isto é um prémio da comunidade portuguesa e brasileira dispersa no mundo. E todos os anos premiam várias pessoas, cada uma no seu ramo, que se destacou... Não é no seu Rambo, é no seu ramo. Não, no ramo não. no seu ramo que se destacou e representou Portugal ou o Brasil. Eu fui enquanto ator por causa das novelas que fiz no passado e que estão a passar em bastantes países e as personagens eram fortes e, portanto, o reconhecimento está a ser bom. E já agora a tua voz era dobrada em espanhol? É dobrada nas línguas para onde vai. Já E a minha voz é muito mais grossa quando é dobrada. Porque eu nas novelas tenho esta vozinha assim muito pouco masculina, mas no... mas no estrangeiro tenho uma voz bastante grossa. Mais macho. Mais macho. Hablo assim. Por acaso não sabes quem é que dobra a tua voz? Não sei. Não conhecia ainda. Nem queres conhecer? Eu acho que deve ser um homem muito grande, portanto não tenho E grande é sempre a curiosidade. mesma voz? Hã? É sempre a mesma voz? Não. Depende da novela, vão mudando. Ainda não estou nesse patamar que é sempre a mesma pessoa. Podia ser, já Sim, há muitos em Espanha e em atores. França são sempre os mesmos atores que... Sim. Aliás, eles até agradeciam, que, e o Joaquim sabes disso, que esses atores fizessem imensos filmes porque eram sempre, porque eles tinham imenso trabalho. Não, eu lembro da primeira vez que fui fazer misturas, tive que ir à França e, portanto, no estúdio onde faziam as misturas era mesmo também um estúdio de dobragens. Então, durante a hora do almoço, conheci um senhor que era extraordinário porque era a voz do John Wayne. E era extraordinário porque realmente, no caso, a voz era mesmo muito parecida, mas Foi bem escolhida. era algo muito bizarro porque era ele, quer dizer, era a única coisa de que ele falava, quer dizer, portanto, era eu sou a voz de John Wayne e que era uma confusão na cabeça dele muito estranha. Pronto, é só uma parte. Mas uma parte importante, não é? Rodrigo, o que é similar e de diferente entre a ficção e a vida real em relação ao teu personagem? No meu caso também, não é para me armar em santinho, mas é parecido com o dos meus colegas. Eu não vivi aquele extremismo, nem com 12 anos, nem com 15, nem com 18, 20. nem com 20, nem agora que tenho 25. Mas presenciei e presencio diariamente com esta realidade. E muitos dos meus amigos são as pessoas, os chamados os queimados. Conheço muita gente tratada assim. Acho que são rotulados injustamente porque não é por as pessoas experimentarem de vez em quando uma coisa ou outra ou fazerem disso algum tipo de hábito quando saem à noite que deixam de ser pessoas ou deixam de ter os seus objetivos de vida. Várias pessoas que eu conheço que levam uma vida bastante extrema são pessoas reconhecidas no seu trabalho e pessoas com boas vidas e tudo mais. Bom, Portanto, para já, há uma coisa importante, é que neste filme do Joaquim Leitão, o Fim da Inocência, os pais da protagonista são ricos, portanto têm dinheiro para ter uma vida super facilitada e se calhar a própria filha achava aquilo uma modorra, não sei. sim, mas acho que não tem muito a ver com a classe social, porque há muita gente que não tem dinheiro e arranja... E consome a mesma. Sim. Para arranjar dinheiro para o vício, arranja-se sempre. E não é uma dificuldade. Arranjar um trabalho, às vezes, é complicado, não é? Mas arranjar o dinheiro para quem está agarrado, infelizmente... Já agora, há uma coisa importante, e a Oxana falou nisso também, que é os perigos da internet. De facto, ela conhece através da internet uma pessoa que afinal ela julgava ser alguém que não corresponde nem à idade nem ao caráter. Isso já aconteceu também eventualmente contigo? Há pessoas que se vão envolvendo, entre aspas, online contigo
e depois tu vens a descobrir que afinal são pessoas totalmente diferentes? Eu acho que a maneira de conhecer pessoas de hoje em dia é maioritariamente na internet. Se nós formos sair à noite, sair à noite se calhar uma pessoa bebe 2 copos e solta-se um bocado e até vai meter conversa. Mas vamos que estamos num café ou a almoçar com colegas ou alguma coisa e vemos alguém que nos agrada e até temos vontade de ir lá. Não temos coragem de lá ir. Não vamos. Já atrás do telefone, todas as miúdas que são mais ou menos giras e que não sei o quê, a pessoa mete conversa e tem a maior lápia do mundo e somos todos muito engatatões. E acho que isso acontece muito. E a maior parte das pessoas que se apresentam a mim para me conhecerem é nas redes sociais. Não vou estar aqui a dizer que não. E tu respondes? Na maior parte dos casos respondo, porque a conversa também começa sempre de uma maneira de gosto muito do teu trabalho, ou gostei muito desta personagem, ou... E quero-te conhecer pessoalmente. Pronto, aí já está a outra barreira, que é, nós às vezes passamos semanas a falar com pessoas nas redes sociais, a falar só. E quando chega a altura de, então bora lá tomar um café para nos conhecermos. Se calhar... Não tenho tempo. Se calhar não tenho tempo, ou acho que é mais o não tenho coragem, porque nós escondemos-nos muito atrás das tecnologias hoje em dia. Portanto, isto que aconteceu à Inês no filme, na vida real, é muito provável de acontecer. Se eu for ter com todas as pessoas que eu conheço apenas nas redes sociais, aposto que 30% delas são pessoas falsas. Já agora, Rodrigo, as miúdas, as adolescentes enviam-te fotografias despidas? Tenho de ser sincero. Tens que ser sincero, nós estamos aqui para outra Enviam, coisa. mas não são só as miúdas. Há um grande descaramento. Hoje em dia é tal coisa, atrás do telefone temos todos muita coragem. Eu recebo bastantes fotografias. Portanto, de rapazes e de raparigas sim. nus. Sim. Não que eu me agrade muito, mas sim, recebo. E a maior parte das vezes não são coisas bonitas de se verem. As bonitas nunca mandam. Fazem-se difíceis. Estou a brincar. Mesmo assim, há um tema incontornável este ano, então em Hollywood, que é a história do assédio sexual. Começou com o Harvey Weinstein, que era o grande chefe produtor poderoso da Miramax e depois da própria companhia que ele fundou com o irmão, e agora há uma série de atores todos os dias, não é todas as semanas, todos os dias há sempre um ator, uma denúncia de eventuais assédios em relação... E o Joaquim vai dizer alguma coisa sobre isso? Não, não começou. Este já tinha começado aqui há uns meses, aliás, com um realizador que era o Bertolucci, a Maria Senada, portanto, queixou-se. No último Tenho em Paris. Mas isso já foi há muitos anos. Mas agora foi em força. Agora, Mas agora foi em força. Isso acontece muito também em Portugal ou é uma realidade completamente diferente? Queres que eu seja sincero? Quero. Falando na minha experiência, não tive nenhum contacto com essa maneira de trabalhar, digamos assim. Ou seja, a mim, pessoalmente, nunca me foi feita nenhuma proposta, nunca fui convidado para nada em troca de qualquer coisa. Mas também estamos no meio que é mais ou menos protegido. As coisas sabem-se e dá barraca. Uma coisa que acontece, e até foi o Al Pacino que disse, quando estes escândalos todos começaram a acontecer, foi a partir do momento em que as reuniões, a maior parte das reuniões de produtores com atriz X ou atriz Y são feitas nas suítes de hotel, também não podemos ir para lá a achar que é só uma reunião, não é? As reuniões não têm... Há sempre uma segunda intenção? Se a reunião, em vez de ser na produtora, ou onde quer que seja, é na suíte do produtor, sem terceiras pessoas a verem, acho que quem tem 2 palmos de testa consegue entender o que é que se quer dali. Mas há uma coisa que é importante, Rodrigo. A maior parte das denúncias hoje que nós vemos, até este momento, são feitas por pessoas, atrizes sobretudo, com mais de 50 anos, 50, 60 anos. Ou seja, quando elas foram assediadas com 20, elas não diziam nada, porque ou temos hipóteses de fazer uma carreira, ou então temos que ceder um bocadinho à vontade tirânica do produtor. Mas foram escolhas feitas. Do produtor ou realizador, seja lá quem for. Mas as atrizes aí tiveram uma escolha, elas não foram... Ok, alguns casos fala-se até de uma violação aqui ou ali, ou de algum abuso. Um caso extremo. Caso extremo. Agora, se uma atriz aceita estar com um produtor ou com quem quer que seja, sabe ao que vai, para ter do trabalho, aí já é uma escolha sua, já ninguém pode dar a culpa ao produtor, não é? Não, essa parte exige intervir, não é? Podes falar. Rodrigo, podes chegar aí esse microfone e o outro também, já agora.
Diz Não, Joaquim. eu acho que é sempre, quer dizer, qualquer coisas dessas, mesmo que seja, não, quer dizer, não seja uma violação, eu acho que é sempre uma coisa que é inadmissível, quer dizer, alguém ter... Puxa só um bocadinho o microfone para ti. Alguém sim, ter... obrigado. Alguém usar a sua posição para fazer pressão sobre quem quer que seja, homem, mulher, ok, só tens uma carreira, ou queres ter o filme, tens que fazer aqui, ou tens de achar que está... Mas sabes não que sei isto onde. acontece. Quer dizer, eu não estive lá, né? Quer dizer, portanto, não sei se acontece, mas provavelmente acredito que aconteça. Mas, quer dizer, isso é perfeitamente inadmissível, não é? Quer dizer, e para mim não é... Quer dizer, evidentemente, quando se fala de uma violação, é um crime, não é? Aqui não estamos a esse nível. Não é um crime, ou seja, não é um crime nada um gajo fazer uma proposta destas, tal como não é... Mas é profundamente repugnante, não é? Não é crime porque a pessoa não é menor, é isso? Não é isso. Quer dizer, portanto, se é assim, agora, quer dizer, queres entrar neste filme, então tens que fazer isto. E a pessoa aceita, não é crime, não é? Quer dizer, portanto, agora, o facto disso acontecer, de não ser crime, não significa que não seja uma coisa repugnante ao ter esse género de atitude. Naturalmente. Rodrigo, já agora, fizeram-te alguma vez uma proposta desonesta nesse sentido ou não? Não. Nunca fizeram? Não. Mas isto é um aviso à navegação. Portanto, quer seja em Hollywood, quer seja em Portugal, há que ter cuidado. Sim, pá, e acontece. Num caso ou outro há de acontecer. Eu nunca presenciei isso. Nem vais por aí. Não. Vais é pelas engenharias, ouvi dizer? Sim, estou também a tirar um curso superior em Engenharia Biomédica e Biofísica. E vais às aulas? Quando não estou a trabalhar, sim, vou. Claro, este ano passado não consegui pôr lá os pés. Felizmente, infelizmente. Tu és um bocadinho como o José Carlos Pereira, que há 20 anos que anda a tirar um curso de medicina. É o que eu vou dizer. É este ano que ele vai acabar. Depois, no ano Mas seguinte... eu não estou a fazer promessas a ninguém de que vou acabar. Mas pronto, ele tirou medicina. Não é um curso nada fácil de tirar. Já tirou. Já acabou. Já acabou. Está a tirar a especialização. Finalmente pode ser médico. Tento fazer a especialização primeiro, sim. Sim. Ainda faltam mais uns... Faltam uns aninhos de uns aninhos. especialização. Quando ele deixar de ser ator... Ele é ator, não é? Quando deixar de ser ator... Sim. Estou a brincar contigo. Estive a vê-lo agora num espetáculo, por acaso. E vai muito bem. Como vocês vão todos muito bem, quer na televisão, quer no conjunto de filmes, de séries ou de novelas pelos quais foste galardoado, quer neste filme O Fim da Inocência, que nos trouxe hoje aqui à conversa. Agradeço-te muito, Rodrigo, ao Francisco, ao outro Francisco, que é o Francisco Salgueiro, que é o autor deste livro, do primeiro. O segundo eventualmente poderá vir a ser adaptado ao cinema, quem sabe no próximo ano, pelo Joaquim Leitão, também faria todo o sentido, e também naturalmente à Oksana, que é a nossa ucraniana querida, que tem 20 anos. Portuguesa. Por favor. Luso-ucraniana. Não, portuguesa. Pronto, portuguesa. Pronto, está bem. O seu dono, neste caso, a sua dona. Agora, Diz, para terminar. Não, é curioso, porque agora estava a pensar, portanto, aqui estamos, os atores todos, nenhum deles é português, afinal. Ele é finlandês e tu és Paganelli, não é? É verdade. Fernandes é espanhol, Espanhol, italiano, não é? italiano e ucraniano. Portanto, só significa que isto é uma verdadeira torre de Babel. Muito obrigado, agradeço muito vocês terem vindo cá, grande sucesso e esperemos que nos reencontremos brevemente com outros projetos. Está bem, Joaquim? Ótimo. Em 2018 estaremos cá de novo. Esperemos que sim. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.